Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Bora conferir aqui mais dois cortes que eu trouxe para você com as principais atualizações do Cruzeiro nessa quarta-feira. Hoje, em coletivo, o técnico Leonardo Jardim deu mais detalhes sobre quem serão os titulares do time cruzeirense em 2025. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais vídeos para você. E não esqueça de deixar nos comentários se você concorda com a tática do Leonardo Jardim para manter o time no pique até o final dos campeonatos. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Já já, vamos começar com o Cruzeiro, porque tem amistoso no sábado contra o Bragantino, no interior de São Paulo. O jogo é às 6h30, pode anotar, tá? Vai ser ao vivo com transmissão do Sport TV. Você vai poder ver esse time do Cruzeiro. Será que vai ter Vidalva na lateral esquerda, improvisação? A gente responde. Giovana Pires tá na Toca da Raposa. Hoje de manhã teve treino aberto e entrevista do Leonardo Jardim. Giovana, boa tarde. Conte-me tudo, não esconda nada. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A gente pôde acompanhar o início dessa atividade aqui na Toca da Raposa 2, só aquele aquecimento mesmo dos jogadores já em preparação para esse próximo amistoso do próximo sábado contra o Bragantino. O Bolassi, atacante do Cruzeiro, não participou da atividade de hoje, mas está tudo bem com o jogador. De acordo com o Cruzeiro, ele foi liberado hoje pela manhã para renovar o visto de trabalho, mas à tarde está de volta aqui na Toca para poder fazer um trabalho à parte. E é o que ele vem fazendo, inclusive, dos últimos dias, evoluindo fisicamente, de acordo com o Cruzeiro. Nessa conversa com o Leonardo Jardim, agora há pouco, o técnico do Cruzeiro falou que está usando esse período sem jogos, principalmente para ajustar 4 pontos na equipe. O primeiro deles é a evolução intensa, né? Querendo a intensidade do time ao longo da temporada. Tem trabalhado também a parte tática, usando os jogadores para ensinar, explicar o que ele pensa para 2025. Tem trabalhado também a parte psicológica, diz que tem feito trabalhos dentro e fora de campo para ver a equipe cada vez mais unida em 2025. E, por fim, o técnico Leonardo Jardim também tem usado esse período sem jogos para poder usar os jogadores, analisar, entender o que tem de melhor para essa temporada e pensar aí sim em como utilizar a equipe em 2025. Até falando sobre esse assunto, sobre titularidade, o técnico diz que não tem essa de 11 titulares no Cruzeiro, não, e vai usar realmente quem estiver melhor fisicamente em cada partida. Vamos acompanhar o que disse Léo Jardim. E com certeza que não vamos apresentar num jogo todos os jogadores técnicos, os jogadores que a galera gosta. Com certeza que os jogadores que tiverem maior performance vão jogar mais, os que tiverem menor performance vão jogar menos. Mas nesta fase inicial vai haver oportunidades, porque vai haver vários jogos e a seguir cada jogador tem que ter essa capacidade de mostrar realmente porque é que o treinador vai o escalar mais vezes do que outros. O meu plano é, devido ao respeito que eu tenho pelas equipas que ter uma abordagem para cada jogo, sempre uma abordagem positiva, com o objetivo de ter sucesso. Com certeza vamos querer entrar bem no campeonato, vamos querer fazer os pontos necessários ao Sul-Americano e para isso é que eu expliquei inicialmente. Nós precisamos de uma equipa fresca, mais do que 11 jogadores, porque não acredito, eu não acredito em 11 jogadores. E vou-vos contar uma coisa e vocês podem checar, que vocês são bons nisso. Aquela equipa campeã do Mónaco, que toda a gente fala, jogou 2 ou 3 jogos, aquele melhor 11 que vocês falaram. Ok? Os outros jogos, estava 2 peças de fora, entrava 2, voltava, geria. Tá? Somente, talvez na Champions League, jogou mais vezes, mas mesmo assim no campeonato estava sempre a rodar. Porquê? Com certeza tínhamos jogadores que não jogavam. No vosso 11 não jogava, mas eram muito importantes. Tínhamos o Fabinho, tínhamos o Bakayoko, mas também tínhamos um Moutinho. 3 jogadores, jogava 2 e eu estava sempre tranquilo porque havia ali esta rotatividade e esta frescura que é importante. Num campeonato exigente, quando nós jogamos muitos jogos, é importante esta frescura, que eu acredito que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Botafogo tem, e nós queremos criar essa estrutura também cá dentro para tornar a equipa competitiva, que tenha mais do que aquele 11 que toda a gente está à espera. Espera uma equipa competitiva. Por isso eu quero que o torcedor seja o torcedor do Cruzeiro e não o torcedor se jogar A ou B. Tem que ser o torcedor do Cruzeiro e o Cruzeiro é que tem que, dentro de campo, independente com quem esteja, tem que conseguir os objetivos. Com certeza que a minha informação sobre o futebol do Chile, da Argentina,
não é a melhor ou não é tão boa como a vossa. Sei que no papel o Cruzeiro é a melhor equipa do grupo. A minha experiência diz-me que temos que provar isso dentro de campo. Sabemos que equipas argentinas são sempre muito agressivas, principalmente quando jogam em casa, equipas com uma intensidade muito forte. Nós temos que perceber que vamos fazer um jogo desse género e estar preparados. Sabemos que o Palestino é o primeiro classificado do Campeonato do Chile e que se é o primeiro, normalmente é uma equipa que está habituada a ganhar. Também temos de ter atenção. A outra equipa eu conheço menos, mas aos poucos e poucos vamos tirar a informação e vamos fazer a observação, como fazemos para todos os adversários, e saber que no papel a nossa responsabilidade é qualificar a equipa em primeiro lugar. Bom, a gente está vendo atentamente aí, eu estou completamente jardinizado, porque ele me conquista nas coletivas. A clareza, Garcês, a clareza dele, aqui ó, fica com raiva. Quando eu falo aqui também, estou jardinizado, como fiquei pepalizado em outras épocas, nós ficamos, né? Hoje eu estou jardinizado só pelas coletivas. Imagina quando esse homem organizar esse time, hein? Quando esse homem organizar esse time. Você cria uma música para ele. É óbvio, é óbvio. Mas tem que mudar, não pode ser a mesma. Eu estou jardinizado, por favor. Nós vamos mudar. Criatividade. Nós vamos fazer outra. Repare que algumas vezes... Porque é o seguinte, isso não é tudo no futebol, mas se não tiver isso que ele fala algumas vezes ali, competitividade, intensidade, que os times jogam assim, principalmente nos jogos em casa, que nós precisamos igualar nisso, porque ele tem qualidade, então ele precisa igualar nisso. Ele fala isso toda a coletiva, Garcês. Boa tarde. Se ele fala na coletiva, boa tarde a todos, boa tarde para quem está assistindo. Se ele fala isso na coletiva, ele fala muito mais lá dentro do vestiário. Ele fala muito mais dentro do vestiário, principalmente porque é isso que a gente pede um pouquinho mais na intensidade, na marcação do Cruzeiro. Né? A gente fica preocupado desde que saiu, desde que ele chegou. A primeira coisa que a gente preocupa assim, que arrume o sistema defensivo do Cruzeiro, né? E essa cobrança que ele tem, que ele fala isso na coletiva, com certeza isso vai sonar também ainda no vestiário. E eu acredito muito que isso esteja na cabeça já dos jogadores, porque eles vão ter que trabalhar muito, vão ter que ralar muito. A gente estava hoje para você que está chegando agora, aqui nos Donos da Bola, nós estávamos hoje no ar, lá na Band News, aliás, de segunda a sexta, 11 da manhã, Band News na área, nos 89.5, também aqui neste canal de YouTube. E aí eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro que me falou sobre essa questão dessas cobranças muito intensas. É curioso, né? Os treinadores, os gringos que passaram pelo Cruzeiro, os três, contando com o Léo Jardim, foram... não teve Larcamon, foram quatro. Foram quatro, né? Que foram Pesolano, Pepa, Larcamon e agora o Jardim, os quatro gringos, né? Todos cobravam muito essa questão de intensidade, etc. E tal. O Nomás. Só que sempre o Nomás. O Pesolano tinha uma tara com esse negócio de peso, de jogador, e o Léo Jardim também. E hoje, a gente, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, falou dos controles diários que vão desde níveis de fadiga, o peso na balança mesmo, conferido todos os dias, aspectos psicológicos, o jogador está com a cabeça boa ou não. Por exemplo, Fabrício Bruno está com um problema importante, né, na família. Eu sei o que é, mas não vou entrar nesses detalhes aqui. Importante o problema. Então, Fabrício Bruno, a cabeça está lá, o problema é muito grave. Quer dizer, muito grave não, muito sério. E aí, inclusive ontem me disseram que, não, vai cuidar disso aí primeiro e tal. Então o cara está com a cabeça em outro lugar, com um problema, dá uma segurada, pesa todo dia, o controle muito intenso e, falando em intensidade, essa cobrança diária. E aí, quando você começa a olhar para as formações que ele vem fazendo, nos treinos, nos jogos treinos, ele vem mudando muito. Mas parece que ele já tem meio que um esboço de time, por exemplo, para o Red Bull no final de semana. É o que a gente vai discutir isso aqui. O que mais te chamou a atenção aí nessa coletiva aí, meu ursinho carinhoso? Boa tarde para você, boa tarde para os amigos no estúdio, telespectadores. Eu acho que um recado é muito claro. O Jardim, para manter a sua equipe em alto nível de competitividade e também em nível técnico, teremos dificuldades de sabermos as equipes
que virão a campo com o Leonardo Jardim. Eu espero, ele disse bem claramente, aí a gente acompanhou no VT, não acredita em 11 jogadores. Então, óbvio que em determinado momento ele pode repetir uma equipe, mas ele acredita muito mais em todos estando integrados ao sistema, entendendo exatamente o que precisam de fazer. E ele vai, sim, pensar num Cruzeiro muito equilibrado. Acho muito interessante quando ele sabe, né? Tem o conhecimento, o Elton deu aulas mais uma vez aqui, né? Quando disse recentemente a respeito de 15 titulares em uma equipe, exatamente trocando em miúdos a fala do Jardim, né? De não acreditar em 11 jogadores apenas. E também, quando ele diz algo que já dissemos aqui no programa, da questão do Cruzeiro estar muito atrás, não estar pronto, de ver outras equipes à frente no trabalho do Cruzeiro. E o mais importante, o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza, né? Independente da qualidade, porque somente você juntar jogadores de um elenco qualificado, como ele reconhece que o elenco do Cruzeiro é qualificado uma vez mais, não adianta você juntar toda essa turma dos melhores, colocar em campo e não ter um time. Ele vai fazer um time, mas um time que seja equilibrado. Se algum dos melhores tiverem que ficar no banco de reservas para esse time ter competitividade, agressividade física contra o seu adversário, isso vai acontecer. Qualquer jogador, né, Malu? Cara, independentemente de tamanho. Sim, eu penso que qualquer jogador está nessa aí, o HG. Mas, qualquer... Everton, as coletivas hoje, boa tarde para todo mundo, as coletivas hoje, por a gente não estar diretamente dentro do CT, de uma forma contínua como a gente ficava, a gente tenta entender o que está acontecendo através das entrevistas coletivas. E quando o Leonardo Jardim ele traz que na Copa Sul-Americana a gente precisa colher o maior número de pontos e depois a gente pensa o que vai acontecer, é aquilo que a gente tinha tratado ontem, do alcançar uma determinada pontuação que te dá tranquilidade da primeira colocação na Sul-Americana, que é o que importa, e depois você pensa em dosar. Então, ou seja, e ele dá o exemplo também da Champions que ele jogou com o Mônaco. Na Champions, ele tinha um time que era mais usado como ideal, como os 11 ideais, mas no campeonato francês, ele tinha uma rotatividade maior, que é a utilização dos 15 titulares, dos 13 titulares, jogadores que você movimenta, que você faz trocas e mesmo assim mantém a qualidade do seu elenco, a qualidade dos seus 11 iniciais. Então a gente já entende que o torcedor cruzeirense pode sim se preparar para ver jogadores do calibre de Dudu, de Matheus Pereira, de Gabigol, tendo rotatividade. E ele entrar com, ou não entrar com o Matheus Pereira num jogo inicial, não se assuste, torcedor, porque isso faz parte, isso pode vir a acontecer. E vai acontecer nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Então, o que você está dizendo, eu posso entender que, eventualmente, nós podemos ver Matheus Pereira, Dudu e Gabigol juntos. Eventualmente. Mas que ele não vai ter dependendo nos dos 11... adversários. A turma que, tem que ter 11 titulares, vai sofrer demais com o Leonardo Jardim. Vai sofrer. Que não vai ter. Não, mas ele tem que ter um time titular ali, que a gente saiba escalar. Do 1 ao 11, vai sofrer não vai ter. Demais Mas com o Léo Jardim Leonardo tá Jardim. certo, gente. Tá certo. Eu acho que tem ele que dar tá certo. rotatividade para os caras. É que aqui Tem 17 jogadores que estão jogando frequentemente. Todos os caras. Tá jogando com 17, 18 jogadores que estão jogando direto. Você tem um elenco qualificado, Aí não chega tem? na hora da fase final, perde o centroavante, perde o extremo. Aí você bota o cara reserva que tá jogando. Tá jogando. Quer dizer, aí você perde menos. Eu concordo com isso. Não tem necessidade de ter um titular, mas tem alguns caras que são peças e são pilares fundamentais de um time. Não, você não vai repetir aquilo que você falou na rádio, não, né? O que eu falei na rádio? Eu não lembro. Que é qualidade acima de tudo e não equilíbrio. Não, peraí, não falei isso. Falou. Em momento algum eu disse Falou, isso. foi a discussão principal que você teve com o Você Valor. está distorcendo o que eu disse. Eu disse que com todo mundo bem fisicamente, a qualidade tem que prevalecer em campo. Não, é a isso. qualidade não tem que É prevalecer. isso que eu disse. O equilíbrio Foi de uma isso que eu equipe tem disse. que prevalecer em campo. Foi isso que eu disse. Porque a qualidade Mas não é o que o- mas não é o que ele a qualidade com todo não mundo conseguiu bem prevalecer no fisicamente, Cruzeiro desde o pra ano mim- passado. Pra mim, a O qualidade Léo tem que Jardim prevalecer. discorda de você, tá? E tá tudo bem, Mas o ponto primordial nessa situação é o seguinte: alguns nomes são peças basicamente fixas. Por exemplo, Quando você tirava... Vou pegar o exemplo do Mônaco dele inicialmente, tá? Para trazer aqui para o Cruzeiro. Não que esses caras joguem o mesmo tanto que os caras jogavam no Mônaco dele. O Bernardo Silva, Mbappé,
por mais que você rode o elenco, eles ficam enquanto eles podem. Você não tira o Bernardo Silva e o Mbappé. Thiago, mas quando você time. mantém Dudu, Gabigol e Matheus Pereira no time, eu nem você cheguei perde lá. muito no jogo sem eu nem bola. Cheguei lá. E é uma preocupação dele. Eu nem cheguei lá. Não, mas O Dudu não é um cara que você perde no jogo sem bola. É o que mais marca dos três. Sim, concordamos. O Dudu não é um cara que te faz perder no jogo sem bola. O Gabigol, em alguns momentos, sim. O Matheus Pereira, em alguns momentos, sim. Mas o Dudu, não. O Dudu te entrega no jogo sem bola. Então, eu acho que, na maior parte do tempo, esses três que você citou, eles têm que estar no time. Pela qualidade que eles têm. Eles são diferenciados. Eles decidem jogos. 2 aí nós já vimos decidir campeonatos. E são caras diferentes. E assim, Mas o não Gabigol pode decidiu um entrar na campeonato. rotatividade. Ele vai usar isso. Mas não pode entrar na rotatividade, por exemplo, em algum momento... Você faria rotatividade com o Gabigol? Eu faria. Faria. Total. Tem que fazer Eu acho que rotatividade faz com quando quem ele tiver necessidade. com quem necessita e com quem não consegue entregar aquilo que ele pede dentro de campo. Mas o E Gabigol, melhor- você e consegue o- cravar e que o- não consegue entregar? Não, eu não estou Não, cravando. a gente não tá Eu só falando tô- Eu estou isso. baseando no que A o gente tá técnico, baseando na no que o entrevista técnico coletiva. está Poxa, falando. gente, nós já Ele, vimos que o só que Gabigol ele não consegue vai entregar. ter esses vícios de o Gabigol consegue entregar. A gente já viu, não, irmão. Independente da sua história egressa daqui para trás, é o hoje do Cruzeiro. É 2025, é entregar agora. E ele não vai ter esse tipo, não, o Gabigol tá precisando, por exemplo, de uma rotação de elenco, mas eu vou deixar que é o Gabigol, né? Não. Rotação de elenco, mas rotação de elenco na cabeça de vocês é questão física ou questão de necessidade Física, de enfrentar um as duas adversário? questão tática, Leitura de elas adversário. estão entrelaçadas. Leitura de Entrelaçadas. Eu não tiraria o Gabigol, eu não tiraria o Gabigol em momento algum. leitura de adversário. Às vezes você pode fazer uma leitura do seu adversário, que é um técnico Você precisa super do dinheiro estudioso, como a que presença você- diária, Isso. por exemplo, um jogo aéreo. Exato, mas que você o Gabi- precisa mais de um Ele cara mesmo de já área. disse que não adianta ficar cruzando bolas para o Gabigol. Você vai jogar na altitude, por exemplo, contra o Mushuki Rune. Só um exemplo, não sei se ele vai fazer isso, não. Você precisa de um atacante que vença mais duelos aéreos. Pode ser, cara. Então, Ou então você tira os extremos que cansam rápido num jogo de altitude. faz o meio Isso, campo. você utiliza mas- dois tira atacantes. dois. Então, é para pensar no jogo. A rotatividade é para tática também. Tática também. Não é só física, é tática Não, também. eu entendo a rotatividade mais como tática que física. Física, na verdade, está praticamente Eu acho que preservando o essa- jogador. são O Cruzeiro, aliados, que é um né, time Tio? pouco São físico, aliados. não. O que tem chamado a atenção do Leonardo Jardim é um Cruzeiro pouco físico. Isso tem sido um problema. Ano passado ficamos o ano inteiro aqui falando do Atlético pouco físico. E esse ano é uma coisa que incomodou o Léo Jardim, isso é informação. De ter um time pouco físico. Ele quer um time com os caras sendo mais físicos. Os caras que joguem muito sem bola. Sabe o que é a impressão? Gente, impressão, tá? Que o Cruzeiro não vai ter um jogo muito bonito de se ver. Mas em busca de um jogo eficiente. De entrega. De entrega. Não, eu acho que não vai ser bonito. Sabe aquele jogo do Diniz, dos melhores momentos do Diniz, como treinador e não no Cruzeiro? Que era bonito de ver? Você Ele viu não Fluminense- treinou o Cruzeiro, ele passou pelo Cruzeiro. passou pelo Cruzeiro, mas nos grandes momentos dele como treinador, por exemplo, o Fluminense teve uma época que era bonito de ver e tal. O Cruzeiro não vai ter isso. Torcedor A quer um time impressão que eu competitivo, tenho. Everton. Time eficiente, mas um jogo que não vai Torcedor ser quer dos ver mais um time bonitos. que dispute, para usar um termo que você não quer ver um time panda, tá cansado de ver um time panda. O Cruzeiro só não tomou gol no Campeonato Mineiro contra o Tombense. Fora isso, toma gol. Cruzeiro. Por que a gente elogia quando você chega com a O informação... Racing joga bonito, gente? O Racing. Não, por não exemplo, joga. É competitivo, pra é competitivo. cacete. E tinha rotatividade também. Sabe fazer Foi jogo, onde ele engoliu o Cruzeiro sabe pra mim. fez um jogo em algum momento, contra o Cruzeiro, de pressionar um pouco? Fez lá na final? Sim. Depois não fez de ficar postadinho? É time que saiba fazer várias nuances dentro de Deixa uma eu falar partida. uma coisa. O próprio time jogo. reserva do Racing fazia a mesma coisa. Isso, cara. Aí que tá o negócio. É fazer dentro de um próprio jogo diferentes situações, né? Criar situações diferentes dentro de um, Estar de um próprio organizado. jogo. Organizar. Quando você trouxe a informação que o Wallace perdeu 6 quilos... 6 quilos, é muita 6 quilos. É uma informação importantíssima, valiosa. E por quê? Porque pode se esperar um Wallace muito melhor do que vimos na temporada passada. Porque era nítido que ele não conseguia acompanhar o ritmo, acompanhar os movimentos necessários para o melhor futebol dele e para entregar o melhor por causa do peso. E era nítido ver essa situação, era nítido ver que ele não tinha a mesma qualidade que a gente já viu em outras situações, como viu no Grêmio, como viu ele jogando pela seleção brasileira, como viu em jogos no futebol italiano. A gente não via isso do Wallace. E agora a gente pode ver um Wallace fisicamente melhor e podendo dar mais à equipe do Cruzeiro e podendo dar aos torcedores,
aos jornalistas, a quem acompanha, um Wallace melhor e que seja titular e eficiente do Cruzeiro. Aqui, nosso correspondente direto de Reidsburg, Daniel Chatura, tá aqui, ó. Com a rotatividade, ele mantém o elenco inteiro comprometido, motivado, pois todos sabem que terão oportunidade. A turma não reclamava do Seabra, amigão. Diziam que o Seabra só jogava com os mesmos. Então tá aqui, ó. É porque tem técnico, gente, que utiliza o time titular durante 10 partidas, às vezes, para dar uma liga. Acontece em alguns outros clubes também, mas para um campeonato como o brasileiro, é muito desgastante. Aí chega o segundo... É uma tática meio que comum. Eu voltei agora do Atlético, eu estava lá no CT de Vespasiano, e a principal característica que o Siga estava colocando lá para todo mundo era que queria jogadores com poder físico maior do que tinha. Tá vendo, Thiago Fernandes? O físico do ano Porque passado... o físico do ano passado Thiago caiu Fernandes. muito. Isso, o Weber falou na palestra que ele fez lá, falando sobre isso. Que o principal, o primeiro ponto lá do Atlético era jogadores com físico melhor. Tá vendo, Thiago Fernandes? Entendeu? Então, isso é uma coisa Gente, meio que natural do futebol brasileiro. É o futebol hoje, gente. Mas principalmente brasileiro. O Botafogo era um trator na temporada passada. Era um trator. Você via Almada, isso. Luiz Henrique, Savarino, Valusão, Igor Jesus. Você pode pegar isso das laterais até o ponto esquerda. Eram tratores dentro de campo. Pega na própria final. Quer ver Contra um o outro Atlético no exemplo? final. Que não Outro é exemplo, o normal, Fluminense com a campeão da menos. Libertadores. Fazer o que aquilo, fizeram. não é normal. O Fluminense da Libertadores, quando não acaba, dá o título, todo mundo fala assim, o que nós trabalhamos, o que nós corremos, o preparo físico desse time tá tinindo. Quer dizer, é preparo físico. Não Mas adianta. tinha jogadores ali que não são Não, perfeitos. jogadores velhos já, que deram sangue. Que deram sangue. Mas é o físico. É o que físico. prevalecer é o Correu físico. naquela Então, Libertadores, por isso que Ainda eu mais acho que, com a por isso loucura que eu do acho que Diniz, né? a busca pelo preparo físico é mais importante, às vezes, do que pensar num time talvez mais forte fisicamente. Será que vocês conseguem Sem entender dúvida, a diferença Thiago. desses Com dois você, tipos? com você O demais. time que tem um preparo físico. E é por isso que eu estou apostando nesse Cruzeiro, independentemente de qualquer coisa. Por isso, quando eu falo com vocês assim, esses caras, esse elenco, mesmo os jogadores que não são tão fortes fisicamente, o caso do Matheus Pereira, o caso do próprio Gabigol, que são talvez mais técnicos do que fortes fisicamente, quando todo mundo bem do ponto de vista do condicionamento, eu acredito que dá para jogar o meu trio predileto. Não, pode ser, mas não durante muito tempo, talvez, Thiago. E aí é onde que vai entrar a Presidente falou rotação. Quando você diz não durante muito tempo, é o quê? Eles não conseguirem jogar quarto domingo, quarto domingo, quarto Thiago, Não é um time Isso eu montado, concordo. não será, na minha opinião, um time forjado em cima do trio. Você põe o trio para jogar e mexe nas outras Também acho que peças. não. Acho que será o Não vai sistema. ser. Qual a É o capacidade de marcação do trio? Dudu. Só o Dudu. Tá vendo? É aí que tá. Dois a menos Você, pra marcar é muito você difícil. disse tudo. O Matheus, eu acho que se você exigir dele, ele entrega isso. O ponto é, a gente até viu pela o Matheus... circulação dele, Exato. né? O A mapa de gente calor. viu... Não, no próprio Ele não é um Diniz... cara estático. Não, o Diniz com ele diz o Diniz exigiu isso dele. Isso. A gente viu o Matheus em anos anteriores sobrando um pouco mais, Isso. porque faltava qualidade na frente. Isso. Aí o que os técnicos pensavam? Vou deixar o Matheus mais livre, Pro momento que porque pegar a num bola. eventual contra-ataque, numa jogada de velocidade, é melhor cair a bola no pé do Matheus do que cair a bola no pé de... Matheus Vital. Matheus Vital. Nossa, que pesadelo. Então mas é verdade, cara. Então assim, quando você para pra pensar, é isso. Jogador fronha no Cruzeiro, vai jogar muito pouco ou quase nada, e daqui a pouco eu acho que vai começar a barca. Jogador fronha, desobediente taticamente, jogador que não é intenso, jogador lento, pode esquecer. O tempo vai passar e um por um vai, não vai ficar com o Léo Jardim. Esquece isso, esquece. É isso aí, pessoal. Em coletiva na tarde dessa quarta-feira na Toca da Raposa, o técnico Leonardo Jardim mandou a real e falou que mandará em campo formações diferentes no início da participação do Cruzeiro no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Dessa forma, o treinador fará uma espécie de rodízio na equipe. E as mudanças podem ser grandes, tá, gente? O time que jogará o primeiro jogo provavelmente não jogará o seguinte. Podemos ter 2, 3, 4, 5, 6 alterações. O atacante Bolage desfalcou o treino do Cruzeiro na manhã dessa quarta-feira na Toca da Raposa 2. O jogador foi liberado pelo clube para resolver questões burocráticas relacionadas ao visto de trabalho para os estrangeiros no país. Bolage segue trabalho à parte do Cruzeiro e há 10 dias da estreia do Campeonato Brasileiro diante do Mirassol. O congolês segue um cronograma de trabalho físico desde o fim da semana passada, fato que tirou dos confrontos contra o Botafogo no sábado e do Pouso Alegre nesta segunda-feira.
Como está trabalhando separado há 5 dias, Bolassi pode ser ausência no amistoso contra o Bragantino no sábado. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários e se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!